Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Dentro aqui dos agentes operadores eu tenho também as bolsas de valores, tá? O que são as bolsas de valores? Olha só, elas são sociedades anônimas, olha o ponto, hein? Elas podem, então, ser constituídas sob a forma de sociedade anônima ou sociedade por ações, ou também na forma de associação civil. E elas têm o objetivo de manter local ou sistema adequado ao encontro de seus membros e a realização entre esses membros de transações de compra e venda de títulos, valores mobiliários, derivativos e mercadorias em um mercado que é livre, aberto e especialmente organizado e fiscalizado por seus membros. A gente chama de autorregulação e pela CVM, que é o que a gente chama, né, de heterorregulação. Heterorregulação. Vamos lá então. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, um valor mobiliário, tá? Que pode ser uma ação, pode ser um fundo de investimento, pode ser um fundo imobiliário, tá? São exemplos aqui de valores mobiliários. E esses valores, eles são emitidos por empresas, tá? Então, uma empresa, ela vem aqui e emite uma debênture. Por que a empresa ela faz isso? Porque ao emitir uma debênture, a empresa ela está captando dinheiro, uma vez que eu vou ter aqui um investidor que vai comprar essa debênture, né? A debênture ela vai ter, por exemplo, um prazo. Esse prazo ele pode ser vou colocar aqui 2 anos, e o mais importante, né, ela vai ter um valor também. Vamos supor que esse valor aqui seja de R$ 5.000. Tá? Então, a debênture ela tem um valor, ela tem um prazo e ela tem uma taxa de juros, né, que pode ser 10% ao ano. Bom, quando o investidor ele compra essa debênture aqui, ele vai entregar R$ 5.000 hoje, com a promessa de receber os seus R$ 5.000 de volta daqui 2 anos, mas remunerados a 10% por ano, né? Somando aí com o valor principal. Então ele vai receber principal mais os juros. O detalhe, e isso a gente já sabe, né? Que isso daqui acontece no chamado mercado de capitais ou mercado de valores imobiliários, e a gente também sabe que esse mercado aqui, ele é fiscalizado, ele é normatizado pela Comissão de Valores Imobiliários. Bom, um detalhe é que essa compra aqui da debênture, ela não vai ser feita diretamente na empresa, né, se ela estiver sendo ofertada publicamente. Não vai um investidor até a empresa solicitar a compra de uma debênture. Não. Como é que funciona? Eu preciso, então, que esse investidor ele acesse um ambiente, um mercado, aonde eu vou ter a possibilidade de comprar esses títulos. Esse mercado, esse local que traz a possibilidade, então, de compra de títulos, é a bolsa de valores. É como se eu, por exemplo, quisesse comprar uma fruta, mas eu não vou ir diretamente ao fazendeiro para comprar fruta. Eu vou até o mercado, né? É como se eu não tivesse essa possibilidade de ir no fazendeiro. Eu tenho que ir até um mercado e lá no mercado eu vou conseguir comprar essa fruta. Aqui no mercado de valores imobiliários é assim que funciona quando eu estiver falando de títulos que são considerados valores imobiliários, que são aqueles que são ofertados ao público, tá? Que são abertos ao público. E o investidor, então, ele vai acessar esse mercado aqui, que traz, então, diferentes valores imobiliários que podem ser comprados. Esse mercado, ele é um mercado livre, ele é aberto e ele é organizado, além de ser fiscalizado pelos membros, né, que estão aqui, que é o que a gente chama de autorregulação, e também pela CVM, que é o que a gente chama de heterorregulação. O detalhe é que o investidor, ele também não vai acessar esse mercado de forma direta. Ele vai precisar fazer isso por intermédio de uma instituição financeira, tá? A gente pode ter aqui, então, uma corretora fazendo esse papel. A gente pode ter uma distribuidora também fazendo esse papel. Então, o investidor, o que ele vai ter? Esse investidor, ele vai ter uma conta em uma corretora. E aí ele vai acessar
o ambiente de bolsa de valores utilizando a sua corretora. Ele vai acessar lá o home broker dele, daquela corretora, pelo celular. É uma possibilidade. E aí ele vai mandar a sua ordem de compra para a corretora e a corretora vai lá na bolsa de valores e compra essa ação. Tá certo? É assim que funciona. A bolsa de valores é esse ambiente digital aonde a gente tem diversos valores imobiliários. Mas para que o investidor ele consiga acessar esse mercado, ele precisa então de uma instituição financeira que vai fazer o intermédio. Olha aqui, uma bolsa de valores é o ambiente digital de negociação em que os investidores podem comprar e vender valores imobiliários. A bolsa de valores ela busca a chamada melhor formação de preço, em que as ofertas de compra e venda são divulgadas em tempo real. Ou seja, a bolsa ela se esforça para garantir que os preços dos ativos negociados reflitam de forma justa e transparente a oferta e demanda dos investidores no mercado, tá? Então, a ação que esse investidor ele vai comprar, ela vai ter um preço, né? Vamos supor que esse preço está nesse momento aqui a 3,09. Só que esse preço aqui ele fica mudando a toda hora, né? Porque ele é determinado pela oferta e demanda. O detalhe é que a bolsa de valores ela vai entregar esse preço aqui em tempo real, não vai deixar um delay. Dessa forma, quando o investidor ele for comprar, ele vai comprar sabendo exatamente o que ele pagou, exatamente o que estava sendo negociado naquele momento. Porque ele não vai comprar uma ação, né? Ele provavelmente vai comprar um lote, talvez vai comprar 100 ações, 1.000 ações, 10.000 ações. E se ele achar que o preço está em 3,09 e esse preço ter oscilado para 13,30, né? Tô dando um exemplo extremo aqui só para a gente entender. Aí ele vai ter que pagar muito mais do que aquilo que ele viu na bolsa de valores. Então a bolsa de valores, ela divulga as ofertas, tanto de compra quanto de venda, em tempo real. E isso significa que ela busca a melhor formação de preços, tá? Em relação à fiscalização, é o que eu falei, tá? Bolsas de valores têm a autorregulação, que é os membros aqui estabelecendo as regras, e também tem a regulação da CVM, a fiscalização. No Brasil aqui, tá? A gente só tem a B3 atualmente como uma única bolsa de valores, o único ambiente digital desses valores imobiliários. Ela está sediada em São Paulo e ela surgiu da fusão da BMF Bovespa com a CETIP, que ocorreu em 2017 após a aprovação da CVM. Tá? Quais são as funções, então, da B3? Porque a gente já sabe que ela é esse ambiente digital onde vai ser possível comprar diferentes títulos de valores imobiliários. Mas ela tem outras funções também, tá? Ela é uma entidade registradora de ativos. O que significa isso? Significa que a B3 ela faz o registro de ativos financeiros, que compreende o armazenamento de informações. Então, para cada ativo, a B3 como bolsa de valores, ela vai trazer o registro das informações daquele ativo, tá? Vai armazenar essas informações. Isso significa que ela está atuando como uma registradora de ativos ou ainda, né, como uma entidade registradora. Bom, ela é uma câmara de compensação e liquidação. Isso significa que ela vai cuidar para que as compras e vendas de investimentos sejam realizadas de forma segura e que o dinheiro e os investimentos sejam entregues para cada pessoa. Tá? Então, por exemplo, se eu comprei uma ação de 3,09, é necessário que o dinheiro ele saia da minha conta, né, saia do meu patrimônio e ele chegue até a empresa, se tratar, por exemplo, de uma emissão primária. Ou se não se tratar de uma emissão primária, que esses 3,09 que eu estou comprando, eles vão até a pessoa que está vendendo aquela ação no mercado secundário, né, está trocando só de dono. Depois, né, a gente aprofunda esses conhecimentos. Mas o detalhe é que o dinheiro que eu estou comprando, ele tem que ir para a pessoa que está vendendo essa ação. E isso, né, é o que a gente chama então de compensação e liquidação. E a B3 ela vai atuar no sentido de verificar se eu tenho saldo suficiente para fazer isso e vai, né, garantir que o dinheiro ele saia da minha conta e chegue até a pessoa que me vendeu. Bem como ela também vai garantir que aquela ação que foi vendida ela chegue para mim, né, que fiz a compra. Ela também atua como central depositária de ativos. Ela cuida de registrar e guardar os títulos e os investimentos que as pessoas compram para garantir a segurança de ativos, tá? Então ela vai fazer a guarda desses ativos e ela também atua como contraparte central garantidora. A B3 ela age como intermediária e se responsabiliza caso alguém não cumpra com o combinado nas operações com alguns tipos de investimento, garantindo
a integridade da operação conforme combinado, tá? Então, eu tenho duas partes, o comprador e o vendedor. Se uma das partes não cumprir com a sua obrigação, a B3 ela é uma central garantidora. Ela vai atuar, então, no sentido de garantir aquela operação. Bom, eu ainda tenho as corretoras de distribuidoras dentro dessas instituições que vão atuar aqui no mercado de valores imobiliários. E a gente já tem mais ou menos uma ideia do que elas fazem, de acordo com esse fluxo aqui, tá? Mas elas podem fazer mais do que isso. As sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, as SCTVM, elas são conhecidas como corretoras e são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada e são supervisionadas tanto pelo Banco Central como pela CVM. Tá? Então, quando eu falo sociedade por ações, eu estou falando de uma sociedade anônima. Ou ainda elas podem ser também constituídas na forma de cotas de responsabilidade limitada. Tá? Então, aqui eu tenho esse resumo: sociedades por ações, cotas de responsabilidade limitada, a fiscalização do Banco Central e da CVM, e na denominação social tem que constar lá a palavra corretora de títulos e valores imobiliários. As corretoras, elas exercem uma atividade intensa de intermediação. Intermediação nesse sentido aqui, né? Não de intermediação financeira, captando do agente superavitário e emprestando para o deficitário. Não é isso, tá? É intermediação, né, do investidor aqui em relação ao acesso aqui ao ambiente de bolsa de valores e também para a empresa, tá? Olha só, então, elas oferecem serviços como plataformas de investimento pela internet, o home broker, né, que é a possibilidade de eu acessar a bolsa de valores. Elas também oferecem serviços de consultoria financeira, de clubes de investimento, financiamento para a compra de ações, conta margem. Então, se eu quero comprar uma ação, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, a corretora ela pode fazer o financiamento dessa compra, tá? Que é o que a gente chama de conta margem. É quase como se fosse, né, um cheque especial, uma conta garantida. E elas também fazem a administração e custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes. Uma vez que eu compre o ativo, ele vai ficar custodiado na corretora pela qual eu fiz a compra. Além disso, tá? Além dessas atividades aqui, as corretoras elas também fazem outras atividades. Por exemplo, operar em bolsas de valores por conta própria, ou seja, ela está atuando por conta dela mesma, ela não está fazendo uma operação de um cliente. É quando ela quer comprar um título. Ou então por conta de terceiros, né? Por conta de seus clientes, que é exatamente aquilo que eu coloquei. O investidor manda a ordem e a corretora, por conta e pela ordem desse cliente, ela vai lá e faz uma compra de um ativo na bolsa de valores. Ela também vai fazer a subscrição de emissões de títulos e valores imobiliários no mercado, vai comprar e vender títulos e valores imobiliários também por conta própria e de terceiros, vai encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos, vai exercer funções de agente fiduciário, né, que é aquela função de custódia, de guardar o dinheiro e também de representar os seus investidores. Ela vai intermediar operações de câmbio. Eu destaquei aqui, tá? Porque geralmente questões gostam de falar que corretoras podem ou não, né, atuar com câmbio. E elas podem, tá? Elas podem sim. Corretoras de títulos e valores imobiliários, elas podem atuar com câmbio. Vai instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento. Vai emitir certificados de depósitos de ações e também de cédulas pignoratícias de debêntures. Então, eu não estou falando que a corretora aqui ela está emitindo uma ação ou que ela está emitindo uma debênture. Não. Eu estou falando que ela vai emitir um certificado que tem lastro em uma ação, que tem lastro em uma debênture, tá? Não é ela que está emitindo propriamente esses títulos, mas ela está emitindo um certificado que é lastreado em uma debênture que ela tenha eventualmente adquirido, tá? Ela também vai praticar operações de conta margem, que é aquele financiamento para a compra de ações, e praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria, ela querendo comprar então o ouro, por exemplo, né, como ativo financeiro, ou então comprar o ouro como ativo financeiro por conta de uma ordem de seu cliente. Por todos esses serviços aqui, as corretoras elas são remuneradas por meio de taxas e comissões. Elas não recebem juros, né? A não ser quando eventualmente elas façam um financiamento ali de conta margem. Mas elas são remuneradas sim por taxas e comissões. É assim que elas recebem o seu dinheiro. Isso, né, que a gente acabou de ver, em relação às
corretoras. Eu ainda tenho as distribuidoras, tá? As distribuidoras, que na verdade são as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, as SDTVM, elas são instituições financeiras constituídas também ou sob a forma de sociedade por ações, ou ainda por cotas de responsabilidade limitada. Assim como corretoras, as DTVMs elas também exercem uma atividade intensa de intermediação, pela qual também cobram taxas e comissões. Em resumo, né, é praticamente tudo igual, a diferença está no nome. Então, se é praticamente tudo igual, por que a gente tem corretoras e por que a gente tem distribuidoras? Bom, porque antigamente existia uma diferença. As distribuidoras, elas eram diferenciadas das corretoras por não poderem operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsas de valores, razão pela qual elas concentravam seus esforços na distribuição de títulos, tá? Então elas não podiam antigamente operar nos mercados de bolsa. Mas essa vedação ela deixou de existir após uma decisão conjunta do Banco Central e da CVM, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nesses ambientes. E com isso, essa diferença que existia, ela deixou de existir. E hoje, as distribuidoras elas conseguem, então, fazer todas essas atividades aqui que as corretoras também conseguem, tá? E eu coloquei mais uma vez o fluxo aqui, né? Eu tenho uma corretora aqui, mas eu também poderia ter uma distribuidora, porque elas atuam na intermediação, principalmente, né, acessando a bolsa de valores para fazer a intermediação dos pedidos aqui dos investidores, ou então para atuar no sentido de subscrever a emissão de títulos de uma empresa, ou então de distribuir títulos dessa empresa aqui também lá na Bolsa de Valores, tá certo? Então, em relação à Bolsa de Valores, a B3 que a gente tem aqui no nosso país, corretoras, distribuidoras, é isso que a gente precisa saber.